E aí, é aquilo que eu li em um certo artigo, né? Reunir os dados biográficos, os dados biográficos do Stuttgart é uma tarefa bastante complicada. E a gente vai entender o porquê. Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso, vai trazer a questão do que é o direito para o Stuttgart. O que é o direito? Segundo ponto, relações sociais e o direito, o interesse de classe e direito, poder organizado da classe dominante e o direito, direito como sistema de relações sociais, direito e revolução, direito e lei, análise da relação jurídica, história da teoria jurídica pré-revolucionária, direito e jurisprudência e as referências bibliográficas. Então é uma tarefa bastante árdua para cumprir em 1 hora. Vamos ver o que a gente consegue tirar daí. E é o que o Will falou. O objetivo aqui é aproximar quem ainda não conhece ou aprofundar, criar relações aqui para que a gente possa aprofundar essa crítica, que não é uma mera crítica acadêmica, né? Acho que a gente deve ser claro isso, com os desvios todos que o camarada Stuttgart apresentou nas suas teses, enfim, que a gente vai analisar. Acho que isso demonstra o quanto é necessária a retomada da crítica do direito pelo marxismo e, sobretudo, pelas experiências que ocorreram, e é esse o momento de retomar a experiência da União Soviética e desses pensadores. Então, a proposta aqui ela se alinha a um programa revolucionário, não só a uma proposta meramente acadêmica. Bom, quem foi o Stuttgart? Nossa senhora, está pequeno isso. Bom, o Stuttgart ele nasceu num vilarejo chamado Pakuli, em Koknese. Koknese fica na Letônia, né? E esse vilarejo que ele nasceu fica a 30 quilômetros de Riga, né? A capital da Letônia. Tá muito pequeno isso. Enfim, e ele nasceu em 1865, lá em Koknese. É importante ressaltar que a Letônia, nesse momento, ainda era uma colônia, né, da Rússia czarista. Em 1884, ele ingressa na Faculdade de Direito de São Petersburgo. E, durante o curso dele na faculdade, então em 1884 em diante, o Stuttgart vai ter contato com um movimento chamado Nova Corrente. É um grupo, na verdade, que está alinhado com o marxismo, e aí ele começa a sua militância, então, dentro da Faculdade de Direito, nesse movimento chamado Nova Corrente, até 1888, quando ele obtém, então, o seu diploma e volta para Riga para advogar. E lá, já como advogado, o Stuttgart, ele passa a escrever para a Folha do Dia, né? Ele se torna, então, redator-chefe. E aí tem um amigo dele, que é o Janis Hanines. Ele está muito pequeno aqui, mas enfim. Esse cara é importante na literatura e na arte na Letônia. Eles estudam juntos. Isso em 1888, então, ele se forma. Em 1897, ele começa... Nossa, deixa eu... não sei, cara. Vamos ver. Ih, passou tudo agora. Como aumenta isso? Tá bom aqui. Vamos lá. Bom, então, aí ele escreve, né, então, para a Folha do Dia, como eu falei para vocês, depois que ele se forma, até que é proibido, são proibidas ações do grupo Nova Corrente e é proibido o jornal Folha do Dia, né? E aí ele é convidado a passar 5 anos na Sibéria, isso em 1897. Na volta, em 1804, né, na volta para Riga, ele vai participar da criação do Partido Social Democrata. Então a gente percebe que antes de jurista, o Piotr Stuttgart é um militante bastante ativo. Ele vai coordenar o levante que vai acontecer em 1905 na Letônia, durante a primeira Revolução Russa, né, de 1905, e é nesse momento, em 1907, na verdade, que ele vai encontrar na Finlândia com o camarada Lenin, e aí eles vão traçar ali as teses, e ele vai participar, né, das teses que vão formar posteriormente o Partido Bolchevique. Nesse mesmo ano, em 1907, quando ele conheceu Lenin, ele retorna para Riga, funda um partido lá na Letônia,
torna-se então redator-chefe de um outro jornal, o Estrela, e depois, em 1914, esse jornal também vai ser proibido. São dois jornais, na verdade, para os quais ele escreve, o jornal Estrela e Verdade. Em 1914, aí já em 1917, durante a Revolução, ou melhor dizendo, né, após a Revolução de outubro de 17, ele vai compor o Comissariado do Povo para a Justiça, desculpa, e depois de um ano ele vai para o Comissariado do Povo para Assuntos Exteriores. Mas esse ano é bastante importante e fecundo, e a gente vai ver mais para frente. Em 1921, ele vai retornar para o Comissariado do Povo para a Justiça. Nesse mesmo ano, em 1921, é um ano importante, porque é o ano em que o Stuttgart vai escrever a sua principal obra, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Quem já conhece percebeu que a divisão foi feita em cima dos capítulos da obra, que em espanhol é traduzido como La Función Revolucionária del Derecho, e em português é traduzida como Direito e Luta de Classes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Só fazer um adendo, esse livrinho aqui, Direito e Revolução, Direito de Classe e Revolução Socialista, da Sudermann, ele, na verdade, é um compilado de artigos que o Stuttgart escreve antes dessa obra fundamental, e um deles é posterior à obra, essa obra principal que eu falei. Aqui, na verdade, os textos iniciais eles vão estar, de certo modo, condensados nessa obra pilar dele, e o texto que ele escreve aqui em 22, que é posterior à função revolucionária do direito, na verdade, me risco dizer aqui que é uma síntese bastante apertada do que ele desenvolve nessa obra maior que a gente vai debater aqui hoje. Bom, em 23, ele se torna presidente do Tribunal Superior da República Federativa da Rússia Soviética. Ele vai para o Tribunal Superior, que foi mantido, a gente vai ver também isso mais adiante. Em 25 e 26, ele funda e escreve para a Enciclopédia do Estado e do Direito. E aí, só para a gente já passar aqui, depois que ele deixa o Alto Comissariado e vai para o Tribunal Superior, ele vai passar o restante da vida lá. Isso vai ser bastante conveniente até para o Stalin, graças a um outro jurista que existiu, a gente não vai falar dele muito, né, só subsidiariamente, que foi o Andrei Vinchinsky, que acusou tanto o Stuttgart quanto o Pachucani de traição pelas teses que ambos defendiam, de traição à Revolução. E aí a gente vai entender até por que o Stuttgart foi esquecido, né? Foi deixado de lado aí, após 1928 com Stalin. Bom, ele morreu em 1932, em Moscou. Então ele teve uma vida relativamente curta, mas ao mesmo tempo bastante conturbada, né? Muita militância. Essa foto que a gente está vendo é de uma universidade, salvo engano agora em Riga, na Letônia, mas que essa imagem, né? Enfim, esse monumento aí ao Stuttgart foi derrubado logo após a queda da União Soviética. Ela já não existe mais hoje. Bom, o que é o direito? Antes de entrar nisso, precisamos fazer umas considerações sobre a obra do Stuttgart. E aí, essas considerações têm como base, sobretudo, os prefácios dele e o que alguns comentaristas dizem. Primeiro ponto a ressaltar, até para a gente perceber isso depois na fala do camarada William sobre o Pachucanes, é o caráter da obra, né? O Stuttgart deixa muito claro, no início do livro dele, que se trata de um manual, né? Portanto, já há aí uma diferença bastante grande do que vai desenvolver o Pachucanes, que é uma teoria bastante mais, diria, complexa, de certa maneira. E aí a gente deve ressaltar esse sentido, né? É o caráter manual do livro do Stuttgart, como ele ressalta. Um outro ponto importante é dizer que essa obra do Stuttgart, ela foi uma tarefa passada para ele pelo Comitê Central. Então, a gente percebe que essa produção teórica, ela é, na verdade, uma atividade política, de certa maneira, uma incumbência política passada pelo Comitê Central, que precisava, naquele momento, sistematizar, né, o que se tinha até então da crítica marxista ao direito. Essa passagem sobre a incumbência do Comitê Central não é muito recorrente aí na leitura nos comentaristas mais comuns, né, mais comuns eu digo no sentido de mais conhecidos, mas a Wendy Goldman,
Estado, Mulher e Revolução. Capítulo 5 da obra, ela traz uma discussão, a gente vai tratar um pouquinho mais ao final, mas ali ela fala um pouco sobre essa tarefa que o partido passou para o Estúdio para desenvolver a sua obra. Bom, e aí parece que ele reconhece também alguns desvios, e aí nesse prefácio ele vai reconhecer os limites teóricos da sua construção, vai dizer que ele não vai... E aí o prefácio de 1921 tem o de 23, que é a terceira edição do livro. Esse de 23, ele é sintomático no sentido de que ele reconhece os limites teóricos da sua obra, ele diz que não vai alterar nada, não daria tempo dele alterar o seu trabalho, e portanto deixa como está, mas de qualquer maneira ele aproveita esse prefácio para fazer a crítica ao Pachucanes, porque essa terceira edição é de 1924, e 24 é o lançamento também, a publicação da obra do Pachucanes. E aí ele, tendo lido já o livro do Pachucanes, e o Pachucanes teria estudado, sido aluno do Estúdica, o Estúdica vai fazer uma crítica ao Pachucanes, porque para o Estúdica ele se equivoca ao centrar o momento da troca mercantil, né, na sua teoria, e não na apropriação dos meios de produção, né, e portanto também não na propriedade privada. Ele vai reconhecer que se trata de um momento transitório para o direito, né? Então ele deixa claro no prefácio que a construção, a tese final dele, de um direito proletário, ela está fixada no momento de transição. Então isso é importante porque, na verdade, o que deve levar à discussão desses dois teóricos, né, o que chama a atenção não deve ser a extinção, o tema da extinção do direito, porque ambos, de certo modo, concordam com isso, né? Mas, ao contrário, deve ser o fundamento e a natureza do direito, onde eles buscam isso. Bom, então, o direito e a forma de organização social do proletário extingue-se com o Estado. É nesse sentido, ele vai reconhecer nesse prefácio, então, que em 24, depois da aplicação da NEP e já tendo passado o comunismo de guerra, ele reconhece que foi feito um recuo, mas que a ideia ainda é a de que o Estado deve ser tomado para que no momento seguinte o Estado proletário possa definhar e com ele, né, pereça também o direito. Bom, essas são algumas considerações iniciais. E aí, o que é direito? São 14 slides, pessoal. Aí eu aproveitei por serem poucos slides, colocar, pelo menos, condensar ali o essencial de cada capítulo e a partir dali abrir para a conversa.